E é exatamente com o presidente da Comissão de Constituição e Justiça que eu converso agora, ao vivo. Deputado Osmar Serralho, bom dia. O senhor está no corredor das comissões aguardando o início da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. E há uma expectativa de que seja apresentado nessa reunião o relatório do deputado Ronaldo Fonseca, do PROS aqui do Distrito Federal, em relação a recursos do presidente afastado da Câmara, Eduardo Cunha. Isso deve acontecer mesmo, deputado? Bom dia. Bom dia. Na verdade, nós não temos reunião da Comissão de Constituição e Justiça, até porque nós estamos com a pauta trancada, nós não podemos apreciar nenhuma proposta a não ser o recurso do deputado Eduardo Cunha. O que nós estamos é apenas aguardando a presença, e já está vindo, já mantive contato com ele, com o deputado Ronaldo Fonseca, que é o relator deste recurso na Comissão de Constituição e Justiça. E ele vai me entregar agora, né, o relatório dele e o voto, e para que nós possamos amanhã, aí sim, fazer a leitura do parecer na sessão, na verdade, que já está marcada para as 10 horas de amanhã. Deputado Osmar Serralho, Carolina Nogueira aqui, estou falando aqui ao vivo do Salão Verde, gostaria de perguntar para o senhor, essa reunião então deve acontecer amanhã, tem muita gente preocupada com prazos, né? A expectativa de um recesso branco a partir da segunda quinzena de julho. O senhor acha que esse recurso vai ser apreciado imediatamente, na sessão de amanhã mesmo na CCJ? Qual que é a expectativa que o senhor faz para o desenrolar desse recurso aí na Comissão de Constituição e Justiça? Na verdade, nós estabelecemos um cronograma que evidentemente ele não é matemático. A gente fica sendo surpreendido com essas coisas, como, por exemplo, o esforço concentrado. O esforço concentrado, se nós tivéssemos efetivamente o esforço concentrado em data de ontem, nós teríamos a presença de deputados. Só que isso também não estava previsto no nosso cronograma. Para nós pegamos o normal das reuniões da CCJ e, levando em conta isso, é que nós estabelecemos a agenda. Por que eu digo isso? Porque, de um lado, acham que nós estamos segurando para que isso ocorra no recesso. Outros acham que nós estamos atropelando e, aliás, segurando para que isso só vá para agosto e, portanto, nada no recesso. E outros acham que nós estamos atropelando. Agora, eu coloco aqueles que estão nos assistindo pela TV Câmara o seguinte: se cair no recesso, vão dizer que nós fizemos cair no recesso, porque quanto menos deputados houver aqui, mais plausível será a vitória do Eduardo Cunha, porque nós precisamos de 257 deputados presentes votando pela cassação, pelo impeachment, né, aspas, do presidente. Então, o recesso pode beneficiar o Eduardo Cunha. Se a gente conduzir para o recesso, nos acusam. Se nós levarmos para agosto, nos acusam. Por isso que eu disse, eu estou de cabeça tranquila, eu estou obedecendo exatamente aquilo que é possível. Ah, mas você prorrogou o prazo de sexta-feira, que deveria apresentar. Tudo bem. Se apresentasse sexta-feira para mim, eu teria que marcar a audiência para hoje. Se hoje nós estivéssemos lendo, qual seria o proveito? Porque vai ter pedido de vista amanhã e depois da manhã. Eu iria convocar a sessão, melhor dizendo, reunião da comissão para sexta-feira? Vocês acham que teria gente na sexta? Então, tranquilamente, qual vai ser o cronograma? Amanhã nós faremos a leitura, haverá o pedido de vista, que é regimentalmente de dois dias úteis. Aí significa o seguinte, que na outra semana, como nós já marcamos, na terça-feira, nós iremos proceder à discussão e à deliberação sobre o recurso. Deputado Osmar Serralho, uma vez entregue esse relatório, quais são os cenários... O senhor consegue me ouvir bem, deputado? Deputado Osmar Serralho, o senhor consegue me ouvir bem? Agora... Então tá bom. Agora melhorou. Então tá bom. Vou fazer a pergunta então. Uma vez entregue esse relatório, deputado, quais são os cenários possíveis para esse relatório? Quer dizer, ele pode acatar o recurso, ele pode acatar em parte, ele pode rejeitar? Quais são os cenários possíveis para esse relatório? Bom, esse que agora vai ser apresentado na comissão, ele pode... São 16 questionamentos. Ele pode rejeitar todos, como pode acatar todos, como pode acatar alguns ou rejeitar alguns. Esse resultado, se ele corresponder a uma opinião no sentido de que deva ser anulado o processo, o relator tem que identificar
que, por tal vício, o processo foi comprometido a partir da fase tal. Então, esta fase precisará ser repetida. Se o plenário, não é o voto dele, se o plenário da Comissão de Constituição e Justiça acatar. Portanto, se esse parecer, de alguma maneira, acatar o recurso, esse recurso vai ser submetido, se ele for aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, ele será encaminhado à mesa, que remeterá ao Conselho de Ética para que ele refaça, a partir daquela fase, o processo de cassação do mandato. Se ele for rejeitado pelo plenário in totum, esse parecer será encaminhado à mesa, que terá 48 horas para colocar na pauta do plenário. Então, deputado, ainda que esse recurso seja acatado, não significa o fim definitivo desse processo. Na verdade, ele volta para o Conselho de Ética e esse processo pode demorar um pouco mais, voltar para o Conselho de Ética, mas não significa o fim do processo contra o deputado Eduardo Cunha automaticamente. Nenhum caso significa fim. Se ele for acatado, o processo volta para o Conselho de Ética. Se ele for rejeitado, vai ter que ser submetido ao plenário da Câmara, onde serão necessários 257 votos pela cassação. Por isso que, se acontecer no recesso, provavelmente não se terá com facilidade 257 votos. Deputado Osmar Serralho, para nós encerrarmos, na própria Comissão de Constituição e Justiça, então essa discussão ainda deve se prolongar, é essa a expectativa? A discussão efetiva só acontecerá na terça-feira. Porque eu tenho como, é claro que eu estou dando como certo, mas eu acho pelo hábito normal, é muito difícil amanhã não haver pedido de vista. Qualquer um dos 66, aliás, são 132, porque qualquer suplente também pode. Pediu vista, vai ser transferido para terça-feira. Da Comissão de Constituição e Justiça, muito obrigada pela sua participação. Bom dia, bom trabalho. Bom dia, um abraço.